Muito bom dia a todos ao História Mega Fácil, o meu nome é Pedro Ferreira, não se esqueçam, este programa, o BDH, é um programa que fala sobre história e banda desenhada. Ora, hoje vou-vos falar de um álbum que não é muito conhecido, de facto também não o recomendo muito a ninguém, de facto foi um contacto recente que eu tive, sobre o autor português Vítor Peón. O álbum chama-se, portanto a coleção chama-se Gesta Heroica e portanto estão a ver que o tema se prende com os heróis da ilustre pátria lusitana. Enfim, coisas a cheirar a bufo. De facto, eu não recomendaria isto a ninguém e, portanto, é um álbum, é um mau exemplo de banda desenhada aplicada à história. Vamos analisá-lo em conjunto. Ora, e antes de mais, não esqueçam que este é um canal sobre história, cujo objetivo inicial é legar algumas aulas explicativas sobre a temática da história, se bem que nos últimos tempos não tínhamos produzido nenhuma, mas já temos um acervo muito grande, onde podem consultar aí. O canal já está aprovado pela Fundação Laman, e portanto é provável que todos os meus vídeos, aqui futuramente, e não tive tempo para fazer tudo, apareçam com esse símbolozinho aí que estão a ver no canto, estão a ver aí? Aí um Edu. Eu agora faço parte do YouTube Edu. Yeah! Mais vos digo ainda que tenho uma série de curtas-metragens pensada para daqui a muito pouco tempo, estou só à espera de me reunir com as pessoas, sobre lendas de Portugal e alguns outros episódios históricos. Vão ser episódios, parte representada em animação, como vocês veem aí, a outra parte representada em live action com algumas outras pessoas. Eu preciso reunir todo o meu material, preciso de me encontrar com os atores, ou com os poucos atores que vão entrar neste projeto. Vítor Peón, tal como Eduardo Teixeira Coelho, Augusto Triguinho, José Rui e Carlos Alberto Santos são daqueles grandes desenhistas, grandes desenhadores de banda desenhada portuguesa com temática histórica portuguesa. E quando digo grandes, não me refiro a que sejam mesmo grandes. De facto, eu acho-os, de um modo geral, super secantes e não os recomendo a ninguém. O Carlos Alberto Santos, pelo menos, também escreveu As Aventuras da Carela, uma leitura muito mais interessante. Mas vamos então falar sobre o nosso Vítor Peón. Ora, eu já tinha conhecido o Vítor Peón, de facto, um dos primeiros vídeos que eu fiz para este canal se prende com a história dele, nomeadamente a descoberta de Angola por Diogo Cão. O álbum que foi retirado foi Os Mares da China, ou Nos Mares da China, eu gostei muito desse álbum, e portanto até foi um autor que eu, na altura quando tinha descoberto esse álbum até achei que foi uma grande pérola. Agora, um bocadinho por via disso, peguei então nesta Gesta Heroica, foi um álbum que eu encontrei na biblioteca, pronto, pesquisei na biblioteca, gostei. Aliás, gostei não, tive curiosidade em saber e de facto não correspondeu nada às minhas expectativas. Aliás, se o objetivo disto é tornar a história interessante, digo a história com H grande, se o objetivo disto é tornar a história interessante, falha completamente o alvo, porque alguém que não percebe nada deste episódio histórico e que vai lê-la a partir desta história em banda desenhada vai ficar com a noção que a história é aquela disciplina chata que só para um grupo de eleitos, um grupo de sábios entenderem. Não é esse o meu objetivo deste canal. Todavia, acho que vale a pena darmos um bocadinho uma olhada nisto, até para vermos um bocadinho a grande diversidade de formas de adaptar a história que existem, que deambulam por aí. O livro começa com a história do condado portucalense dos condes Dom Henrique e Dona Teresa. Os desenhos fazem jus ao cinema hollywoodesco dos anos 50 e 60, ou seja, mais parecido com a reconstrução imaginada dos romances arturianos do que com uma Idade Média realista. Depois vêm estes diálogos. Vamos ver alguns deles. Alô, sus! Força em riba deles, senhores cavaleiros! Os infiéis não passarão! Que ousação, Henrique! Guerra? Sois poucos para me fazer guerra. Quem sabe o que os austros me reservam? Poderia um dia ser herdeiro de Afonso VI, nosso sogro, e do triplo trono. O condado de Portugal será sempre território galego, domínio meu e minha futura regalia. Que vergonça! Que desaforo! Parte, Henrique! Antes que te grite ruda, ruda destes passos. Chiton, víbora! Não foi para me empecinhar que te mataste comigo. Pró pudor, devias viver numa privada, e não em passos reais. É só estraba venenosa. Até eu, que já fui um grande purista da Idade Média, que já perdi imensas horas a interpretar textos paleográficos, cheguei à conclusão que o recorrer ao português arcaico de uma base regular não funciona. Simplesmente não funciona.
O público não está habituado a isso, o público não quer isso. O público não se foca numa história onde se recorra a uma linguagem, portanto numa base regular, a uma linguagem que não é corrente. Não vale a pena termos ilusões nesse aspecto. Se nós queremos comunicar a história, que ela seja lida, que ela seja interpretada pelo público mais novo, nós temos que criar um esforço por chegar a eles e não pedir que eles venham até nós. Dizer o contrário, eu acredito que o Vítor Peón, ao fazer este álbum, tenha tido as melhores intenções possíveis, mas foi um péssimo comunicador da história. Não funciona comigo, eu detestei ler este álbum, não tenho absolutamente vontade nenhuma de procurar pelos outros, e muito menos acredito que isto venha a funcionar com uma criança de 10, 12, 13, 14, 15 anos. Não vale a pena termos ilusões a esse respeito. Epá, queixam-se que os putos não leem. Pá, com este tipo de literatura é subejamente entendível esse aspecto. Eu, se fosse puto e se me fosse dado ler este texto como um episódio histórico para interpretar numa aula de história, numa área mais lúdica de história, eu simplesmente ia odiar a história. Eu achava... Se fosse aquela disciplina que eu realmente não gostasse, eu ainda ia odiá-la ainda mais. Como é possível? Faz-me lembrar aqueles filmes muito achados do Manuel de Oliveira ou do João Botelho. E não estou a elogiar, eu detesto esse tipo de cinema, mesmo que seja sobre história. Não é nada fácil, isso aí, a história não é nada fácil. Terrível palavra, um nome! Terrível palavra é um nome. Não tem direito nem a ver-se. Por qualquer lado que o tomeis, sempre soa e diz o mesmo. Prédio do princípio para o fim, ou do fim para o princípio. Sempre não! Ora bem, depois é a mensagem repercutida. Na Idade Média, a xenofobia, o racismo, a intolerância religiosa eram temas frequentes, faziam parte do cotidiano, e nós entendemos que os personagens vissem as cruzadas, a luta contra o infiel, de uma forma normal, como um ato heroico. E eu entendo que os personagens, para serem historicamente corretos, e aí eu concordo, que devam demonstrar essa atitude. Todavia, o narrador deve, na minha opinião, deve mostrar um espírito mais crítico face a isso. O narrador aqui, pelo contrário, glorifica esses grandes feitos heróicos. Muitas vezes traziam-se atos de carnificina, mas nós queremos imaginar que eram grandes feitos heróicos, os nossos cavaleiros combatiam os muçulmanos. Chegavam lá, encontravam mulheres e crianças e tornavam-se mais assassinas. Mas pronto, eles eram grandes cavaleiros. Já me interessa. Pronto. Cabe-nos a nós ter um bocadinho o espírito mais crítico nesta interpretação da história. Se há coisa que eu detesto, e já tive discussões nesse aspecto, a história não é propaganda. A história não é uma glorificação permanente dos heróis do passado. Não é. E até porque a maioria dos heróis do passado foram tudo, provavelmente, sem ser heróis. Os heróis tornaram-se heróis em contextos muito próprios, como glorificações de nações. Portanto, não venhamos com fanfarronada, vamos interpretar a história tão real, tão possível como ela nos oferece. E na história, nas fontes contemporâneas da história, quase nunca há heróis. Há mais bandidos do que heróis, se querem ver a história dessa maneira. Ora, o livro continua, temos uma breve elucidação dos personagens que compunham o Castelo de Guimarães, uma história textual daquela lenda em que supostamente o Dom Afonso Henriques nasceu coxo e foi curado por um milagre, outro trocado no berço, dizem as más línguas noutras versões da lenda, algumas ilustrações sobre a política medieval peninsular e sobre o Castelo de Guimarães, um livro de linhagens desde o Conde Dom Henrique até ao Rei Dom Dinis. Vou ler um excerto. Em nome de Deus, amém, por saberem os homens fidalgos de Portugal de qual linhagem vêm e de quais cultos, honras, mosteiros e igrejas são naturais, e para saberem como são parentes, fazemos escrever este livro de verdadeiras linhagens daqueles que são naturais moradores do Reino de Portugal. Deste livro se pode tirar muito proveito de arredar muito dano.
porque muitos vêm de boa linhagem e não o sabem eles, nem sabem os reis, nem o sabem os grandes homens, porque se o soubessem dos senhores passados, lhes poderia vir qualquer bem de alguma maneira. E outros não casam como devem e casam em pecado por não saberem a linhagem. Muitos são naturais e padroeiros de mosteiros, de muitas igrejas e muitos cultos, de muitas honras e muitas terras, e se tornam ignorantes à míngua de saberem de que linhagem vêm. E outros dizem e fazem naturais de muitos lugares de onde não são, porque desde o tempo de rei Dom Afonso, aquele que conquistou Toledo, mais foi cá que foram feitos a maioria dos mosteiros, igrejas, cultos e honras. Isto é supostamente um livro de linhagens. Eu ainda não passei da parte inicial. Vamos continuar. Desde o tempo deste rei, que reinou longamente, foram muitos ricos homens e infanções, que agora podemos por padroeiros de onde descenderam os fidalgos. Em tempo deste foi Dom Egas Gomes de Sousa, Dom Gonçalo de Estamires de Maia, Dom Mendelão de Bragança, Dom Egas de Gosmedes de Ribadouro, Dom Moinho de Viegas de Ribadouro, Dom Pedro Trascozentes de Penha de Ribadouro, Dom Soeiro Guedes de Várzea, Dom Faves Serracins de Lanhoso, Dom Egas Pais de Boi de Pecan. Epá, não vale a pena estar aqui a ler estes fidalgos todos que acompanharam o Dom Afonso Henriques. Não mais que fazer, por amor de Deus. Epá, é assim que pretendo ensinar a história. Epá, eu já apanhei seca e mal comecei a ler. Isto não é história mega fácil, isto é história mega difícil. Epá, acredito, volto a dizer, acredito que, das duas uma, se o Vítor Peão compôs este texto por palavras próprias, inspirando-se, é claro, em verdadeiros livros de linhagens, dou-lhe os parabéns. Se copiou, ora, tem os parabéns à mesma, nem que seja pela paciência que teve em passar tudo isto. Epá, isto é mesmo muito chato. Isto é um mau exemplo de aplicação da BD ao ensino. Neste caso, BD com outras coisas à mistura. Mais ainda uma história de Afonso Henriques, uma breve resenha de inscrições medievais e, finalmente, mais um bocadinho de história em BD, onde é contado todo o romance de Dona Teresa com Dom Fernão Pérez de Estrava, até à tomada do poder pelo seu filho, Dom Afonso Henriques. Ora bem, tudo isto acerca do nosso Dom Afonso Henriques. Tanta coisa, tanta mesma coisa, tanta coisa sobre o Dom Afonso Henriques. Epá, até já começa a enervar. Afonso Henriques em todo lado. Ele com a sua espada... com a sua espada, matou muitos mouros, assim, E é possível espatar esta espada no Vítor Peão. Ora bem, o que é que eu devo dizer mais sobre esta série? Apenas que ela existe. Acho que não vale a pena falar mais. Outras coisas. O desenho, como já puderam ver aqui, o desenho está muito bom. Realmente é uma pena mesmo. Uma pena porque o Vítor Peão é um excelente artista. E portanto é realmente uma pena nós vermos um desenho tão bom aplicado a um trabalho que no cômputo geral é péssimo. É lamentável, mas ter um desenho tão bom, ter das melhores ilustrações sobre a história de Portugal, porque realmente figuram de certeza absoluta entre as melhores, e depois ter uma história que é super enfadonha. De qualquer forma, há sempre curiosos como eu, há sempre malucos como eu, pessoas que perdem imenso tempo a ler textos que tenho imensa dificuldade a ler, e portanto nesse aspecto eu posso recomendar esta banda desenhada a essas pessoas. A todas as outras, divirtam-se com os desenhos. Os desenhos mais parecem aquelas ilustrações do Príncipe Valente, do Al Foster, mas vale a pena ver, vale a pena. São bonitos, no mínimo. Se a querem comprar, aí já é mais complicado. Eu duvido que a queiram comprar, mas se a quiserem comprar, lembrem-se que ela já saiu do mercado há muito tempo, podem eventualmente encontrá-la em alfarrabistas. Eu não encontrei, esta encontrei na biblioteca, esta não é minha. Eu, se encontrasse uma alfarrabista, não gastava dinheiro nela. Portanto, é o conselho que vos dou. Só se tivesse muito dinheiro e quisesse fazer uma coleção de banda desenhada, que é coisa que eu não faço. Eu gosto de coisas funcionais que eu leia. Eu não compro livros só para ter uma estante cheia, até porque eu já não tenho estante suficiente para tantos livros. Eu leio livros, eu não coleciono livros. E, portanto, banda desenhada, eu leio banda desenhada, não a coleciono necessariamente. Tenho aqui muitos álbuns que me quero desfazer deles. Até pode ficar aqui a sugestão para os vender, se alguém os quiser comprar. Todavia, se quiserem ler, procurem na biblioteca. Eu encontrei esta na biblioteca da minha terra. Não vou dizer qual é porque pronto, não me quero chatear, não quero perseguição. Um dia mais tarde ou mais cedo sou famoso, então a gente sabe onde é que eu estou. Ora, no cômputo geral, o Vítor Peão é um excelente desenhador.
Ele tem outros trabalhos mais interessantes do que este. Eu, como já tinha dito no início deste livro, que o Vítor Paião tomei contacto pela primeira vez com ele, com um livro que na altura encontrei no Alfarrabista em Coimbra, à venda no Alfarrabista em Coimbra, um livro intitulado Nos Mares da China, que nos contava uma história até interessante sobre os descobrimentos portugueses, de onde retirei uma pequena historinha que aparecia no final e fiz inclusive um vídeo sobre ela. Foi um dos primeiros vídeos que coloquei neste canal, que já está neste momento com 2000 e tal visualizações. A descoberta de Angola, vou deixar aí para cima para vocês clicarem. Todavia, está para a BD Histórica em Portugal como estão os filmes do Manuel Oliveira e do João Botelho. Já falei um pouco sobre isso, nomeadamente muita história, muito rigor, muita história, muito rigor. Os diálogos estão corretamente como possivelmente foram ditos na altura. Oh, meu caro senhores, que Deus o acompanhe e que a graça de Deus esteja sempre convosco. Mas por outro lado, sacantes como ao caraças, pá. E eu enervo-me com essa coisa, pá. Porque realmente nós portugueses somos um bocadinho assim. Nós gostamos mais da forma do que do conteúdo. E infelizmente fazemos produções culturais muito bonitas, muito belas, muito nhanhanhãs, mas depois tem um conteúdo péssimo. Neste momento, epá, temos exemplos de como os ingleses, de como os americanos adaptam a história inglesa, de como, ou os próprios, pronto, ou a própria história americana, de como outros adaptam as histórias deles de uma forma até bastante alegre, interessante, epá, se calhar fugindo um bocadinho ao rigor histórico, lá está, mas fixe. Enquanto nós portugueses andamos sempre com estas: ai, meu nobre senhor, ai, o que eu posso fazer, o que este mero plebeu pode fazer, minha nobre dama, que Deus esteja, que louvado Deus esteja sempre com... Epá, vamos deixar um bocadinho disto, está bem, pá. Produtores de conteúdo histórico em Portugal, deixem-se um bocadinho disso, pá. Deixem-se dessas paneiras, pá. Isso aí não traz amantes à história. Isso aí vai fazer com que as pessoas odeiem a história logo desde pequeninos. Epá, e é verdade. E é verdade. Eu não sei como é que não odiei a história logo desde pequenino a apanhar com este tipo de coisas. Não? Ora, isto porque a história... Eu não pretendo que a história seja... Eu não gosto de imaginar que a história seja... algo que só esteja ao dispor de alguns eleitos, de alguns escolásticos, intelectuais, que sabem tudo. Também não quero que, por outro lado, seja uma disciplina de papagaios, não é? Portanto, o meio termo é o caminho, não é? Como se costuma dizer, o meio é o caminho. E, portanto, trabalhos como este vão contra a lógica do canal, onde a história pretende ser sempre e sempre será mega fácil. Subscrevam. Ouviram? Subscrevam. Bye!